Olá, na aula de hoje vou falar das características operativas do gerador CC série, uma máquina mais utilizada como gerador de solda a arco. Bora para a aula? Vamos ao perfil frontal desta máquina. Veja, aqui temos o estator, enrolado no estator a nossa bobina de campo, temos o rotor da máquina, enrolado no rotor o nosso enrolamento de armadura da máquina, aqui temos o anel coletor segmentado, que é o comutador, A e B são as escovas deslizantes por sobre o anel coletor. Vamos fazer aqui a ligação da bobina de campo em série com a bobina de armadura. Basta fecharmos um dos terminais aqui. Vou supor aqui entre o A e o E. Veja, por que isso seria uma ligação em série? Se eu supor a corrente entrando pelo terminal B, vai entrar pela escova B, vai atravessar o enrolamento do rotor da máquina, sair pelo terminal A, e aí então vai passar pelo campo E, vai dar a volta e sair no campo F, ou seja, a mesma corrente que passa pelo enrolamento de armadura passa pelo enrolamento de campo. É importante dizer que a bitola do fio do campo deve ser equivalente à bitola do fio de armadura. Mas então, vamos lá. Sabemos que a máquina ela tem um magnetismo residual. Então vou representar aqui por essas pequenas linhas de fluxo. Ao acionar a máquina, vamos ter então a tensão induzida, EA, da máquina. Da regra da mão direita, a escova A vai ter polaridade positiva e a escova B vai ter polaridade negativa. Essa é a tensão residual da máquina. Por quê? Ela é em função apenas do fluxo residual da máquina. O que vamos medir então entre os terminais F e B da máquina? Veja, o terminal B está conectado na polaridade negativa e o F vai estar conectado na polaridade positiva. Então vamos medir apenas a tensão residual da máquina. Agora suponha o seguinte, suponha que eu coloque uma carga elétrica nessa máquina. Se eu conectar uma carga elétrica, do polo positivo vai sair uma corrente, vai para a carga, e do polo negativo volta a corrente. Então teremos a corrente circulando para a carga. Ao circular essa corrente, veja, essa corrente passa pela bobina de campo da máquina. A corrente passando pelo enrolamento de campo vai produzir um campo magnético, aumentando então o campo residual da máquina. Se o campo residual da máquina aumenta, a tensão interna não é Kφ, então a tensão interna também aumenta, aumentando então a tensão de saída da máquina. Se conectarmos outra carga, a corrente vai aumentar, o campo vai aumentar e aí a tensão interna aumenta, aumentando a tensão terminal. Observe, a tensão na carga só vai aumentando. Conecto mais uma carga, coloco mais uma resistência em paralelo. Aumenta a corrente, aumenta o campo, aumenta a tensão interna induzida, aumentando então a nossa tensão terminal. Coloco mais uma carga, vai aumentar a corrente, aumenta o campo, aumenta a tensão, aumentando então a tensão de saída da máquina. Mas e aí? Esse processo vai até quanto? A tensão vai sempre aumentar nessa máquina com aumento de carga? Vamos observar aqui pelo circuito o que ocorre, fica mais fácil de analisar. Então aqui eu tenho o meu enrolamento de armadura da máquina, vou ligar em série meu enrolamento de campo da máquina. Aciono a máquina com velocidade constante, tenho a tensão residual induzida. Se conectarmos uma carga elétrica, vai circular uma corrente pelo campo da máquina e pela armadura e vai produzir o campo principal da máquina, aumentando então a tensão interna gerada
e aí teremos a nossa tensão de saída. Mas qual é o comportamento dessa tensão de saída em função com o aumento de carga? Vamos examinar aqui a curva de magnetização da máquina. Nós temos a tensão interna gerada e a corrente de armadura, que é a mesma corrente de campo. Veja, não é A por IF, é A por IA. O IA é a mesma corrente que passa pelo campo da máquina. Vou acrescentar aqui a reta que caracteriza o VT em função da nossa carga. Veja, VT é RL vezes IA. Vou supor uma carga leve. Se a carga é leve, essa minha resistência ela é elevada. Lembra o seguinte, carga em elétrica é corrente. Corrente elétrica elevada, carga pesada. Corrente elétrica baixa, carga leve. Então, se o meu RL é grande, essa minha corrente vai ser pequena. Veja, o RL é o coeficiente angular da reta, RL vezes IA. Então, vou colocar essa reta no mesmo gráfico aqui. Veja, vai ser essa linha verde. Já vimos lá o processo de alta excitação do gerador CC Shunt. É equivalente aqui. Vou considerar esse RA mais RS muito pequeno. Então, eu posso considerar que o EA está todo em cima do meu RL. Esse A em cima do RL vai corresponder a uma corrente IA. Essa corrente IA produz um campo que vai nos dar um novo EA. Esse novo EA por cima do RL vai nos dar uma corrente IA. Essa corrente IA corresponde ao novo EA. Esse novo EA por cima do RL, uma nova corrente. Um novo EA por cima do RL vai dar uma nova corrente. Então aqui a gente tem uma tensão terminal da máquina ao conectar essa carga RL. Mas vale um detalhe importante aqui. Veja, neste ponto do equilíbrio, eu estou considerando o EA, linha vermelha, igual a VT. Porém, temos o seguinte, o EA não é igual ao VT, porque mesmo que seja pequena, eu tenho essa queda em RA mais RS. E o que é a queda em RA mais RS? Não é justamente EA menos VT? Eu vou representar essa queda nesse gráfico aqui. Ao invés do ponto estar aqui, ele vai estar nesse ponto. O EA em vermelho, o VT em verde, e essa diferença é justamente essa queda. Relembrando aqui, VT é igual a RL vezes IA. Vou conectar mais uma carga em paralelo, mais um RL em paralelo. Se eu conecto a carga em paralelo, a resistência equivalente diminui e a corrente aumenta. Aumentei a carga. Eu vou trazer a reta para a direita e vai ter um novo ponto de equilíbrio. Lembre, não é na interseção entre A e VT, é antes. Como a corrente aumentou, essa queda aumenta. Então a diferença entre A e VT é maior do que o caso anterior. Se eu conectar mais uma carga, o novo ponto de equilíbrio vai ser, novamente, eu aumentei a queda interna. Mais uma vez, conectando outra carga, veja que o EA vai aproximando da saturação. Qual vai ser a queda? Observe que a minha tensão VT ela começa a ficar constante. Conectando mais uma carga, a corrente que vai circular vai ser ainda maior, então eu tenho uma queda elevada. E a tensão terminal da máquina começa a diminuir. O que podemos concluir aqui? Antes da saturação, eu tenho o aumento de VT, porque o EA aumenta muito em relação ao aumento da queda interna da máquina. Aproximando da saturação, o EA começa a ficar constante e aí prevalece apenas a queda em RA mais RS e o VT começa a diminuir. E essa queda de VT começa a ser considerável, porque o EA fica constante e a corrente começa a ficar muito elevada. O gráfico final da curva de VT pela corrente vai ser dado da seguinte forma. Eu tenho VT, tenho a corrente IL. A tensão aumenta no início, chega na saturação e começa a diminuir. E qual a região de operação desta máquina? Os geradores CC série, cuja principal aplicação é na soldagem a arco elétrico,
são projetados para operar nesta região de queda acentuada de tensão com corrente elevada constante. Mas por quê? Imagine um soldador. Ele terá dois eletrodos, um com polo positivo e outro com polo negativo. Quando ele fecha o contato entre os eletrodos, uma corrente muito elevada vai circular. Ao afastar os eletrodos, entre os polos positivo e negativo, teremos ar. Com o ar, vai aumentando a resistência, havendo uma elevação muito acentuada na tensão do gerador. Mas observe, a corrente permanece elevada e praticamente constante. Isso garante que o arco de soldagem seja mantido constante através do ar entre os eletrodos. Essa é a principal aplicação desta máquina. Esta foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!